Por que será que é tão fácil acreditar numa hipótese que confirma a nossa crença? E por que será que é tão difícil acreditar numa hipótese que refuta a nossa crença? Indo para o campo da política, por que será que é tão fácil a gente acreditar em algo que confirma uma boa hipótese da nossa ideologia? E por que será que é tão difícil reconhecer as limitações, os vícios e os pecados e as problemáticas da nossa ideologia? Por que será que nós temos esse viés que sempre nos induz ao erro e que parece que deturpa a nossa razoabilidade, deturpa toda a nossa razão quando estamos muito envolvidos emocionalmente? Essa é uma pergunta, claro, ainda muito rica para a psicologia, muito rica para as ciências sociais, para ciências que estudam o comportamento humano, mas é inegável que a psicologia, sobretudo a psicologia cognitiva, já contribuiu muito para o entendimento disso. Afinal, como o cérebro funciona e como as emoções e outros fatores induzem a nossa tomada de decisão e influenciam o nosso raciocínio lógico, a nossa compreensão da realidade. Eu cito com muita frequência, citei hoje mais cedo em um atendimento, enquanto falava com uma paciente, citei o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do saudoso psicólogo Daniel Kahneman. Como eu sempre falo aqui para vocês, não só ele era um grande pesquisador, ele contribuiu muito para a pesquisa, o livro dele é uma obra-prima, como também ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, porque ele estudou, né, e contribuiu muito sobre como que o cérebro é influenciado quando se pretende tomar decisões econômicas, assim como que o viés que deturpa a nossa tomada de decisão pode prejudicar ou beneficiar a parte econômica. Então, indo direto ao ponto aqui sobre a contribuição dele nesse livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o Daniel Kahneman nos explica então que nós temos duas formas de interpretar o mundo. A forma rápida, que é pegando atalhos, que é indo por padrões visuais, indo por padrões de associação, é combinando aquela informação rapidamente com o que nós já conhecemos do mundo. E nós temos a forma lenta, que é a forma que o cérebro detesta fazer, que é a forma que o cérebro só faz sob muita insistência, que é a forma racional, que é ignorando preconceitos, ignorando padrões que já conhecemos e racionalizando, analisando de forma fidedigna, analisando de forma cega, analisando de forma, né, mais objetiva, mais pragmática. Isso dá mais trabalho, isso cansa, isso frustra, isso angustia e por isso o cérebro evita. Então, quando nós pensamos de forma rápida, nós nos deixamos influenciar por vários vieses. Um deles, o próprio Daniel Kahneman cita e explica também nesse livro, é o chamado conforto cognitivo. O que é isso? Eu ouço uma hipótese. Aquela hipótese me gerou conforto, me gerou bem-estar mental mesmo, me gerou um sentimento de que as coisas estão alinhadas. Eu acho que aquela hipótese é verdadeira. Mesmo que seja impossível que aquela hipótese seja verdade. Um exemplo contemporâneo para o pessoal aqui do Brasil, pensa nos dois maiores exponentes da nossa política atual, pensa no que você mais detesta. Imagina ele por um segundo. E aí imagina que alguém te diz, olha, esse político que você detesta, foi comprovado através de um documento que o pai dele tinha contato direto com Hitler e Hitler foi o mentor do pai dele e por isso ele teve influência direta na educação desse político que você detesta. Seja honesto. O quão você acha que você estaria blindado dessa falácia e o quanto você acha que você seria capaz de acreditar pelo menos por alguns instantes? É muito provável, independentemente qual seja o político de estimação e qual seja, portanto, o outro, é muito provável que você aceite isso, ainda que seja realmente quase impossível, né? Para não dizer impossível que isso tenha acontecido, mas é fácil a gente acreditar nisso. E o Daniel Kahneman cita, inclusive, esse próprio exemplo, quando se pega relatos da história do Hitler, onde ele era supostamente vegetariano, tinha contato com a arte, inclusive uma das frustrações dele contra o povo, um dos povos, né, que ele perseguiu e tal, era justamente porque ele atribuía o fracasso, ele projetou no outro, então ele achava que o fracasso dele na arte era culpa dos adversários e tal, então ele tinha essa reatividade. Ele aparentemente gostava muito de chocolate, inclusive se especula que ele pode ter desenvolvido Parkinson e demências decorrente de uma diabetes maltratada ou até subdiagnosticada
combinado com o uso de anfetaminas que ele fazia o consumo excessivo de chocolate pode ter evoluído o diabetes até o ponto de desenvolver uma demência. E ele aparentemente gostava muito de cães. Só que quando você imagina hoje, as pessoas que são vegetarianas, então nem se fala. Quando ela imagina vegetariana, a última coisa que ela imagina é esse estereótipo. Mas quando você imagina esse ser totalmente desprezível, esse ser repugnante que foi responsável por uma das maiores tragédias da nossa história, dificilmente você imagina alguém sendo carinhoso com cães. Parece que essa pessoa que liderou esse movimento, é impossível que ela também seja uma pessoa que gosta de cães. Então parece que as coisas ficam incoerentes. Esse é um exemplo claro do desconforto cognitivo. É quando você está olhando para duas informações que são verdadeiras, mas porque elas não combinam, elas geram desconforto e você está pré-condicionado a tomá-las como falsa. Da mesma forma, o contrário. Quando você olha para duas informações falsas, ou que não fazem tanto sentido, mas elas geram algum grau de conforto na sua mente, você está automaticamente pré-condicionado a tomá-las como uma verdade absoluta. A pessoa que eu não gosto, eu ouço falar que ela cometeu um crime, eu já a tomo como culpada. A pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu conheço desde a minha infância, que eu tenho uma estima pessoal, eu ouço que ela cometeu um crime, eu já penso que ela é inocente, até que se prove o contrário. Isso é muito perigoso, porque isso pode nos induzir ao erro, pode nos tornar coniventes com injustiças e pode nos deixar influenciado por coisas que deturpam o nosso raciocínio lógico. Então, o nosso grande desafio é aceitar que o nosso cérebro é influenciável, aceitar a nossa imperfeição, aceitar a nossa limitação e vigiar esses mecanismos para que a gente reduza esses danos e se lembre de usar o cérebro de forma racional, questionando sempre as nossas crenças, questionando os nossos pensamentos e questionando as nossas convicções. Como o Jordan Peterson cita naquele livro 12 Regras para a Vida, presuma que a pessoa com quem você está falando saiba algo que você não sabe. Presuma que a pessoa que você não gosta também possa estar certa. Presuma que uma hipótese diferente da que você já sabe pode estar mais bem embasada na realidade do que aquela que você já conhece. Presuma que a pessoa que pensa muito diferente de você até pode estar errada em muito, mas talvez ela esteja certa em alguma coisa. Tanto quanto, lembre-se que você sim pode estar certo, respeite a sua opinião, respeite o seu raciocínio lógico, tenha convicções, mas lembre-se sempre de duvidar parcialmente daquilo que você acredita e daquilo que você pensa. Não é fácil, não é confortável e não há solução para essa nossa limitação, mas fazendo isso nós estamos garantindo pelo menos parcialmente a manutenção da nossa capacidade de raciocínio lógico. Então, essa é apenas uma reflexão sobre conforto cognitivo, sobre vieses e por que nós somos tão facilmente influenciáveis. Queria saber de vocês que estão me ouvindo aqui, quem assistiu esse vídeo até o final, o que vocês acham disso? Quem é que já leu Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar? Quem já leu 12 Regras para a Vida? O que vocês contribuem nessa reflexão? Deixe aqui nos comentários, como sempre, eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.